maus hábitos, sobre os meus olhos impuros, sobre a meu descontrole no gastar, sobre as minhas críticas, minha língua solta, sobre a minha passividade para contigo, minha preguiça para me aprofundar na tua palavra, minha falta de desejo para a comunhão com os irmãos. Meus irmãos, é preciso que nós entendamos. Essa morte inclusiva é algo maravilhoso, irmãos. Meus irmãos, não caia na história de que essa morte é uma coisa pesada, que o Senhor vai vir sobre nós para nos colocar numa condição sombria, sabe? Senhores, prestem atenção, ouço isso muitas e muitas vezes. Porque se vocês fizerem isso com amor, eu vou dizer que já é o amor ágape, porque a gente tem que ouvir com amor. Ouvir com amor um vídeo, entender onde que ele fala do versículo da Bíblia, ir lá ler, sentir a verdade que vem de Cristo, que vem do Espírito Santo. Isso é uma maravilha, senhores. Maravilha. Numa vida cinzenta, como se o caminho da cruz fosse... Não, meus irmãos, o caminho da cruz é um caminho de liberação. É que nós não nos damos conta do mal que nós carregamos nessa vida velha. Essa vida velha que nós amamos e teimamos em nos agarrar a ela, ela nos impede de crescer no Senhor, de conhecer o poder da sua ressurreição. Mas quando nós nos apresentamos diante da cruz do Senhor... O poder dessa ressurreição. Mas certa vez eu tenho até uma foto, e todo mundo já viu essas fotos, cenas, vídeos, do amanhecer. Lá no mar ou na montanha e ver o sol nascendo. É um espetáculo, né? Você sabe que o Filho de Deus, espiritualmente, todo dia ele espera esse nascer de Cristo nele. É como se fosse um incremento. Como se fosse, não, é um incremento. Mas esse incremento é o edificar de Cristo em nós que é feito através do Espírito Santo. Esse sol, essa maravilha de você ver aquele sol nascendo, é a espiritual de ver Cristo sendo forjado em você. Só que ele não é forjado à base de passar a mão na cabeça, de ter tudo bonitinho, tudo certo. Não, é das circunstâncias, mas principalmente. É com as pessoas amadas cuspindo na tua cara, te esbofeteando, te colocando uma cruz para carregar. Melhor, você carrega aquela cruz porque você ama a pessoa mesmo ela te batendo. Ou não foi isso que aconteceu com Jesus Cristo? E Paulo? Eles faziam aquilo, eles eram torturados, vamos dizer assim, apanhavam, mas eles caminhavam por amor àquele que batia nele. A questão é assim. A alegria de ter mais Cristo é o nascer, a ressurreição de Cristo todo dia. Em contrapartida, aqueles que você mais ama, mais próximo, são aqueles que lhe gospem na cara, que lhe batem. Ou não foi assim com Jesus Cristo? Os irmãos de Cristo estavam na cruz? Não. Só estava a mãe dele. Com um discípulo, João. Os outros, escondidos de medo. Essa que é a verdade. Senhor, não somente agradecendo pelo que ele fez por nós, mas dizendo, Senhor, eu quero participar dessa morte inclusive poderosa. Então, nós experimentamos a liberação para que a vida de ressurreição se manifeste em nós. Meus irmãos, isso é um investimento. Gálatas fala, as obras da carne, fruto do Espírito. A carne tem obras. Paulo ali fala, tem uma lista de obras, né? Tudo pecados, transgressões. Isso são as coisas que a carne faz. Mas as coisas do Espírito nós não fazemos, elas são frutos. O Espírito Santo, ele vai fazer com que isso frutifique. Você entende a diferença? Quem produz isso é o Senhor. Nós temos que nos apresentar diante dele, nos dispor diante dele, fornecer a ele os materiais.
E ele vai produzir amor e os seus desdobramentos: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso vai ser produzido. Irmãos, essa é a maravilha da vida eterna que nós recebemos. Mas é uma vida de conflito, irmãos. Se nós fizermos afagos no nosso velho homem, se nós dermos tapinha nas costas, se nós dissermos assim, não, amanhã a gente cuida disso, então o velho homem continuará no centro. Nós seguiremos crianças carnais. Que o Senhor nos guarde disso, né, irmãos? Essa lei é uma lei maravilhosa. Quando nós viemos para cá, nós pegamos 2 voos, né? Porto Alegre, São Paulo, depois São Paulo para Goiânia. E nós viajamos nesses aviões, né, comuns aí, Boeing 737, os Airbus, cabem aí uns 150 passageiros. Esses aviões pesam cerca de 100 toneladas quando cheios. Né? Você pensa assim, você tem uma carga de 100 toneladas, como é que você faz isso voar? Existe uma lei nessa Terra, a lei da gravidade. Essa lei, por causa da massa da Terra, ela puxa para o seu interior tudo que está sobre ela. É a lei da gravidade. Essa lei é como a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser revogada. Tudo que está aqui na Terra está debaixo dessa lei. No entanto, maravilhosamente, quando um avião com esse peso decola, ele vence a lei da gravidade. Por causa do empuxo das turbinas, a lei da gravidade é anulada. Aquele avião decola, sobe muito alto e viaja pelo ar. Meus irmãos, assim é a lei do Espírito da vida. No entanto, é necessário que nós nos coloquemos debaixo desta lei. Essa lei opera segundo determinadas condições. Existe um poder que move essa lei a ser real em nós, que é o poder da vida de Cristo pelo Espírito Santo no nosso interior. E quando nós vivemos no Espírito, quando nós andamos no Espírito, é como se as turbinas estivessem ligadas e a lei da gravidade é vencida. Não é algo temporário, como o voo de uma aeronave. Não. É uma vida residente, permanente, que pode estar ativa o tempo todo, se nós andarmos no Espírito e não na carne. Se nós continuarmos em Romanos 8, nós vamos ver que existem algumas condições para nós nos colocarmos debaixo dessa lei. Né? Vamos ler em Romanos 8, agora do versículo 5 ao versículo 7. O que eu vou ler para vocês, irmãos, não estranhem. Não, nenhuma Bíblia aqui dos irmãos vai ter essa versão, porque aqui é uma combinação da versão Darby, que é uma versão escrita pelo irmão John Nelson Darby, no século XIX, uma versão muito literal das Escrituras. Né? Essa versão não existe em português ainda. E mais uma Bíblia literal, os amados irmãos lá mandaram, né? Uma Bíblia textual, né? Eu combinei essas duas versões e elas dão um sentido que eu acho que é bem preciso para esse texto em relação a esse tema. Vamos ler aqui, ó. Romanos 8, de 5 a 7. Aqueles que são segundo a carne pensam no que é da carne. Mas aqueles que são segundo o Espírito pensam naquilo que é do Espírito. Veja que isso está escrito na Bíblia, uma invenção do Cláudio. Porque a maneira de pensar da carne é morte, mas a maneira de pensar do Espírito é vida e paz. Porque a maneira de pensar da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aqui
entra essa questão de mentalidade.